Bom dia a todos, meu nome é Gisela, eu sou ginecologista aqui no AME de São João e o intuito de eu estar aqui falando com vocês é que vocês conheçam um pouco do meu trabalho aqui no AME na realização da esteroscopia diagnóstica. Bom, a esteroscopia diagnóstica é um exame que nós realizamos já há muitos anos e o encaminhamento sempre feito por vocês. E é um exame que é considerado o padrão ouro na avaliação da cavidade uterina. O objetivo da esteroscopia é avaliar essa cavidade, passar alguns sinais, né, do que foi visualizado durante o exame e poder realizar a biópsia dirigida de áreas suspeitas ou de lesões existentes. É muito importante, todos, né? O encaminhamento sempre é feito pelo ginecologista. Muita coisa que eu vou falar para vocês já é óbvia para vocês, mas a gente gostaria de afinar algumas coisas para que a gente melhore, né, na questão dos diagnósticos e na efetividade do exame que nós realizamos aqui. Bom, a esteroscopia aqui realizada, ela é uma esteroscopia diagnóstica ambulatorial. Como ela é realizada ambulatorialmente, é importante que a paciente esteja bem orientada sobre o que vai ser feito com ela, né? Eu grifei aqui as situações que eu vejo com mais frequência. Muitas pacientes chegam no ambulatório achando que vão tomar uma anestesia ou que vão receber uma sedação. E é muito importante que vocês também saibam que nós não fazemos nenhuma sedação para a realização da esteroscopia diagnóstica, tá certo? O exame geralmente é bem tolerado pela paciente, né? Mesmo a realização da biópsia, ela é bem tolerada. A maior dificuldade que eu tenho no momento da esteroscopia é transpassar o colo, transpassar o canal endocervical, né? Então essa geralmente é a maior dificuldade e aí tem algumas coisas que a gente pode estar realizando para minimizar esse desconforto para a paciente, né? Quando eu atinjo a cavidade, geralmente o desconforto acaba, tá? Outra coisa que é importante esclarecer é que eu não realizo esteroscopia cirúrgica aqui, né? Nós não temos condição, nós não temos equipamento, nem suporte para estar fazendo esteroscopia cirúrgica no serviço. Então, é uma esteroscopia diagnóstica ambulatorial, tá? Meu instrumental básico é uma ótica de esteroscopia, que ela é de 2.9, aqui eu tenho aqui. As camisas, né, que vão recobrir essa ótica, uma fonte de luz, câmera de vídeo e um monitor onde eu consigo ver as imagens. A paciente às vezes acompanha também essa imagem, né? Pode acompanhar as imagens durante o procedimento. Eu uso soro fisiológico como meio de distensão. O meio de distensão da esteroscopia pode ser líquido ou ar, né? Ou gás. E nós temos pinças para realização de biópsia, né? Esse é o material que nós temos, é o esteroscópio de Betoque, né? Ele tem um formato mais ovalado que é melhor, né? Mais confortável para transpor o colo, né? Aqui é só uma imagem, né, para ver como é o esteroscópio dentro da cavidade uterina, né? E quais são os critérios para a realização do exame? O exame sempre é realizado com pedido médico, então nenhuma paciente vem sem pedido médico para realizar o exame. É muito importante nesse pedido médico que vocês coloquem o máximo de informação possível sobre essa paciente, tá certo? Isso nós vamos estar falando um pouquinho ali na frente, porque que isso ajuda bastante. Não pode ser realizado em paciente com suspeita de gravidez, né? Estou falando isso porque às vezes vem paciente que não usa método anticoncepcional, ela chega aqui já no período pré-menstrual, já tive paciente que chegou aqui com atraso menstrual, então tem coisas que a gente consegue resolver aqui. Mas na maioria das vezes essa paciente acaba perdendo a viagem, perdendo a possibilidade do exame, né? É preferível realizar o exame na primeira fase do ciclo,
né? As lesões, elas são mais evidentes, isso na mulher que menstrua. A maioria da paciente que chega aqui, a maioria delas é menopausada, né? Mas nas pacientes que menstruam, preferencialmente o exame seria realizado, melhor realizar na primeira fase do ciclo. Sei que isso é impossível, porque quando vocês fazem o pedido, não sabe quando vai ser agendado, né, o exame. E mesmo assim, às vezes a gente tem mudança, troca de agenda, então nem sempre é possível. Mas vale a pena conversar com a paciente para que ela fale, né, assim, explique o que para vocês e às vezes faça uma troca aí no dia do agendamento para coincidir com um período melhor. Sempre importante que a paciente traga o ultrassom. Muitas vezes elas esquecem o ultrassom, a gente tenta conseguir. Quando tem a descrição do ultrassom no pedido médico, isso também ajuda. Mas se ela puder trazer o exame, a maioria vem com o exame, isso não é um problema, tá? E orientar que se a pessoa se a mulher tiver menstruada, a gente tem que trocar o dia do exame, porque não dá para fazer esteroscopia durante a menstruação. Não consigo avaliar nada e não consigo ver o que precisa ser visto. Tá? E as indicações? Por que eu estou falando aqui de indicação? Porque nós não temos número ilimitado de esteroscopia para ofertar para a rede, né? Infelizmente, a gente não dá para fazer para todo mundo, né? Mesmo que nós tivéssemos uma oferta maior, é importante priorizar aqueles casos em que a gente acha que o achado vai ter mais importância, vai ter mais peso, né? O nosso principal objetivo aqui é fazer diagnóstico de câncer de endométrio, né? Afastar um câncer de endométrio ou fazer o diagnóstico de câncer de endométrio. Então, a principal indicação para o exame é o sangramento pós-menopausa. Lógico que o sangramento pós-menopausa isolado já é uma indicação. Quando ele vem associado com achado de espessamento endometrial, quando ele vem associado com patologia, comorbidades, tipo hipertensão, diabetes e obesidade, esse exame está super bem indicado, né? E se você coloca isso no pedido, né, coloca isso no encaminhamento, essa paciente vai entrar como prioridade para o agendamento do exame. Então, por isso que o encaminhamento, o pedido, quanto mais completo tiver, melhor. Né? Quando a gente associa espessamento pós-menopausa, sangramento pós-menopausa e essas comorbidades, a gente tem aquela paciente que tem mais risco de ter câncer de endométrio, então essa vai ser feita primeiro, né? Suspeita de pólipo ao ultrassom é outra indicação do exame. Se for um pólipo numa mulher pós-menopausa, é mais indicado. Essa também tem prioridade em relação às mulheres que menstruam ainda, né? Sangramento uterino anormal é outra indicação de esteroscopia, retirada de corpo estranho. A gente tem uma experiência bacana aqui com retirada de DIU e isso tem dado, as pacientes saem muito satisfeitas, né? Porque o DIU que está perdido, né? O DIU sem cauda visualizada, é realmente muito difícil às vezes retirar na unidade de saúde, então a gente consegue com tranquilidade fazer isso aqui. Infertilidade é uma situação que nós não realizamos no serviço. Por quê? Porque para a esteroscopia, para a investigação de infertilidade, ela depende de alguns exames a mais, né? Principalmente investigação de endometrite através de estudo imunistoquímico. Então, assim, a gente não tem isso disponível para nós aqui, tá bom? E quais são as limitações do exame? Por que às vezes eu preciso repetir o exame ou reagendar o exame? Quando eu tenho uma atrofia do colo e uma estenose do canal, eu não consigo às vezes atravessar o canal cervical, o canal endocervical, então eu preciso reagendar o exame, né? Isso é bastante frequente na pós-menopausa. Quanto maior o tempo de menopausa, né, quanto mais idade essa paciente tem, maior o risco de atrofia. Então, uma coisa que é importante, para generalizar isso, é uma coisa, né, colocar isso como vamos dizer assim, um pré-requisito para fazer o exame, é um pouco complicado, porque é importante que o ginecologista tenha visto essa paciente. Aquele orifício externo pontiforme, aquele colo muito atrófico, se puder ser preparado ou com estrogênio tópico ou com promestreno, isso ajuda muito.
Então, muitas vezes eu preciso ver reagendar o exame, isso diminui o número de vagas, né, de esteroscopia para vocês. Então, eu vou solicitar, se possível, que vocês avaliem o colo da paciente e prescrevam a medicação. Quando ela tiver o exame agendado, se ela puder ser avisada com antecedência, porque o ideal é que a paciente use de 20 a 30 dias, né, o creme. Isso vai melhorar muito as condições para realizar o exame, porque melhora o acesso, né, a transposição do colo, tá certo? Então, isso é uma coisa que eu iria pedir. Muitas já vêm com o colo preparado, né? Com o colo usando o estrogênio. Então, facilita bastante a realização do exame e dá mais agilidade, né, para o serviço. As mulheres que estão sem anticoncepção, obrigatoriamente só podem realizar o exame na primeira fase do ciclo. Então, essa orientação, se puder ser feita, também ajudaria muito aqui a gente a ter mais agilidade no serviço. E só para esclarecer, é que mioma submucoso sintomático, vamos dizer assim, a nossa efetividade acaba sendo muito pequena para resolver a situação da paciente, né? Quando existe um serviço que tem esteroscopia cirúrgica, já é melhor para o paciente, porque ela já faz a diagnóstica e já vai para a cirúrgica. Se eu faço a diagnóstica, confirmo que é um mioma submucoso, ela vai entrar na fila de esteroscopia diagnóstica novamente. Então, ela vai repetir o exame no serviço que faz a cirúrgica, porque a grande maioria dos serviços de esteroscopia cirúrgica não aceita esteroscopia realizada em outro serviço, né? Então, eles repetem a esteroscopia diagnóstica para daí propor a cirúrgica para o paciente. Então, acho que ganharia um tempo. Aí a paciente não precisaria fazer 2 exames, às vezes não passar por um desconforto a mais desnecessário, né? E o que eu consigo fazer aqui na esteroscopia diagnóstica? Eu consigo fazer biópsia de endométrio ou biópsia de pólipo. Eu não consigo retirar os pólipos, isso é importante. Por isso que se a mulher é sintomática, se a mulher menstrua, tem um sangramento mais abundante, eu não vou, e tem um pólipo grande, eu não vou conseguir fazer muita coisa para ela aqui. Vou conseguir afirmar que não é nada maligno, que é só um pólipo mesmo, né? Quando o pólipo é muito pequeno, isso eu falo de pólipos menores que 5 milímetros, às vezes eu consigo retirar o pólipo, dependendo da localização dele, eu consigo fazer a exerese desse pólipo, né? A biópsia dirigida, a pinça, ela é uma pinça muito pequena, porque todo equipamento é muito pequeno, muito estreito, né, para passar, para chegar lá. Então, eu fico sempre preocupada e às vezes eu exagero no meu laudo, assim, na quantidade de letras que eu coloco para vocês, né? Falando da representatividade do fragmento. Por quê? Porque se eu tenho um espessamento difuso, né? Se eu tenho uma lesão que não é focal, eu muitas vezes retiro pequenas biópsias, eu procuro fazer biópsia de mais de um local, né? Então, vocês vão ver que são 3, 4, às vezes 5 fragmentos. Porém, esse fragmento pode ser muito pequeno e não ser representativo da lesão mesmo, né? Então, eu faço às vezes algumas observações, olha, avaliar a representatividade, porque a lesão está muito vascularizada, ou a lesão é muito irregular. Então, muitas vezes, mesmo que a gente não tenha uma esteroscopia cirúrgica, a gente tem é possível fazer uma curetagem, né, numa paciente que tem um espessamento muito grande, um espessamento difuso, ou numa paciente sintomática, porque aí você consegue mais material e realmente se a suspeita, existe uma suspeita de neoplasia, vale a pena prosseguir a investigação, tá? Então, quando eu coloco isso, é porque às vezes eu gostaria de poder sugerir uma curetagem, mas não sei como que todo mundo encara isso dentro de um laudo, né? Porque eu também recebo laudo de outros exames e aí a conduta, lógico, vai ser minha, né? Quando eu estou recebendo o resultado de exame. Mas muitas vezes, quando existe assim um espessamento difuso, um espessamento irregular, uma vascularização muito aumentada e vem só uma hiperplasia simples, uma coisa assim, eu acho que vale a pena prosseguir a investigação para não deixar passar
às vezes uma lesão mais complexa ou uma lesão com mais atipia. Tá? Então eu separei só umas imagens para vocês terem, né, para vocês verem o que eu vejo, né? Então, essas duas primeiras fotos aqui de cima são da cavidade, né? É uma panorâmica da cavidade endometrial. E aqui em cada lado, o ósteo esquerdo e o ósteo direito, né? Visualizado. A gente sempre sabe que está na cavidade depois que visualizou o ósteo. Porque muitas vezes uma cavidade muito atrófica, eu posso estar no finalzinho do colo e achar que estou na cavidade, mas enxerguei ósteo tubário, eu tenho certeza que eu estou na cavidade. Tá? E o que eu consigo ver, né? O que eu consigo visualizar, né? Ou uma cavidade normal, com endométrio um pouco atrófico, né? A presença de pólipos, que pode ser um pólipo único ou um pólipo ou vários pólipos, né? Sinéquias uterinas, sequelas às vezes de curetagem ou de alguma infecção. Os miomas submucosos, muitas vezes o mioma confunde com pólipo, né? E o pólipo, tanto o pólipo como o mioma são diagnósticos anatomopatológicos, né? Então eu descrevo como uma lesão polipóide. Às vezes sugiro que um mioma pela consistência que eu sinto no toque ou na hora que eu vou biopsiar, né? Achados de adenomiose, que são esses pontos mais amarronzados, né, de sangramento aí na superfície do endométrio, e a presença de um mirena. De novo, né, imagens de pólipo. O pólipo, esse é um pólipo no canal, o primeiro, né? Mas o aspecto do pólipo, geralmente, ele é um pouquinho diferente do mioma, né? Ele tem aspecto de endométrio, quando a gente chega mais próximo dele, né? E o pólipo, mesmo ele sendo um pólipo séssil, o contato dele, ou na hora de fazer a biópsia, a superfície dele é um pouco mais amolecida. E no caso do mioma, na hora da biópsia, é uma superfície mais resistente, né, mais endurecida. Mas muitas vezes a imagem é uma lesão de aspecto polipóide, reticulado, e o anatomopatológico é um mioma. As hiperplasias de endométrio, né? Geralmente nessa figura aí do lado direito, a ótica faz um caminhozinho no endométrio, né? É onde a gente consegue ter noção da espessura desse endométrio, se vocês estiverem enxergando nessa região aqui, né? Ó, a superfície e aqui um trajetozinho, ó, até aqui, ó, afundando a ótica no endométrio para ter uma ideia dessa espessura aqui da endometrial. Então, uma hiperplasia difusa, um espessamento difuso de endométrio e esse aspecto com as papilas aqui aparecendo. E o adenocarcinoma, nem sempre a gente consegue falar isso é um adenocarcinoma, mas muitas vezes a imagem já é muito suspeita assim, de adenocarcinoma, o aspecto bastante friável e amolecido do tecido, aquele tecido branco, mais esbranquiçado, como vocês conseguem ver aqui, né? E importância da vascularização aumentada, que é outra coisa que chama a atenção nas lesões com características malignas, tá? Então, quando eu vejo e acho suspeito, eu reforço bem essas características de irregularidade, de aumento de vascularização, para que não passe despercebido. Só que às vezes eu pego um fragmento muito pequeno aqui e ele pode não ser representativo. E talvez se eu pegasse mais aqui, eu conseguiria mais. Então, a quantidade de amostras às vezes é grande. O que me limita às vezes na quantidade? Se eu começo a ter um sangramento. Às vezes eu tento pegar áreas menos vascularizadas e deixo para o final do exame buscar áreas com vascularização maior, né? Eu tento pegar mais de uma parede, né? Então, assim, a parede posterior, a parede anterior, as laterais, né? Eu tento pegar em lugares diferentes para que eu possa aumentar a representatividade da minha amostra. Era basicamente isso que eu queria falar com vocês. Acho muito importante a nossa parceria, né? Eu espero poder contemplar a necessidade que vocês têm, né, na solicitação dos exames.
Mas eu frisei essas coisas pela experiência que a gente tem, né? De ter um exame bem realizado, paciente satisfeita, sem muito desconforto e sem medo, né? Caso precise realizar novamente o exame. E eu ia pedir para vocês, assim, havendo possibilidade de preparar essa paciente, preparar melhor o colo do útero, isso dá muita agilidade na realização dos exames. Tá bom? Eu estou à disposição de vocês. Tudo que vocês precisarem, a Annelisa e a Imá, que são as responsáveis no matriciamento, elas também estão à disposição. E nós estamos aqui e obrigada aí pela atenção e pela participação de vocês.